Olá, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui no Abertamente. E hoje a convidada especial é Marina, arquiteta, né? E hoje a gente vai falar um pouco, gente, sobre depressão. E Marina, pode se apresentar? Então, Quem é Marina? Marina, é, ela é uma arquiteta aqui de Mossoró, né? Eu trabalho aqui com a área de interiores e imóveis planejados. E assim, ela é meio que uma pessoa que gosta aí de conhecimento pessoal, né? Que gosta de Marina é bem eclética, né, gente? eclética. Ela é jiu-jiteira. É, É uma faixa roxa já, né, Marina? isso, É arquiteta. Isso, a gente gosta de tudo que faz assim bem-estar, né? Que é arquitetura, que é a gente tá bem com o nosso ambiente. Sei que ela adora ler, porque a gente vive trocando uns livros. E isso é a literatura assim de aperfeiçoamento, né, da gente. É, e também atividade física e que faz assim a gente ter mais autoestima, é cuidar de dentro e do cuidado fora, né? Essas Isso coisas aí. eu gosto. Gente, mas por que que eu trouxe Marina aqui, né? Marina foi minha paciente já tem algum tempo. É, E eu a conheci no jiu-jitsu, né, Marina? foi. E quando eu a conheci, assim, era uma pessoa que ela já tinha passado por uma fase bem difícil, né? Uhum. E ela vai contar um pouco da história aqui para vocês entenderem, né, como que às vezes na vida da gente, e a gente está num processo depressivo, e a gente não sabe que está, né? E que pode ocasionar aí desde a infância, né? Já a criança pode ter depressão, né? A adolescente pode ter depressão, né? E como que a gente às vezes não tem consciência disso, né, Marina? Isso. É uma coisa que eu fui comentar assim com a Érica com o passar da amizade da gente, do nosso contato, né? Que eu fui uma pessoa que era uma jovem adulta, né? Que eu tava com várias situações assim, bem na minha vida, na minha família, no meu trabalho, fisicamente, eu já tinha conseguido alguns objetivos, mas ainda tinha certas pressões que eu não estava lidando muito bem. E assim, quando quando foi no início, né, do processo, quando eu estava com meus 26, 27 anos, e eu estava num quadro, assim, de muita pressão do meu trabalho, e eu não tava reagindo bem. Eu tava com uma energia muito baixa, eu tava assim, só dedicada naquilo, só naquilo, querendo só dedicar assim toda a minha energia para aquilo e não sentia mais força, não sentia mais energia para estar buscando as outras áreas da minha vida, né? Que quando você é, poxa, você é jovem, você é adulto, você já cumpriu sua responsabilidade de colégio, de estudo, de faculdade, você já se formou e você ainda não conseguia deslanchar, virar a chave com essas outras áreas da sua vida, né? E aí, é, Isso traz um leque muito importante, porque assim, tem muita gente que diz assim, tá tudo bem na minha vida, né? Tá tudo é, bem na minha casa, tá tudo bem na minha vida, e eu não entendo porque eu sinto o que eu sinto, né? você não entende, e as pessoas ao seu redor também, mas por que que você tá triste? Não tá tudo É, bem? aí é muito fácil chegar alguém e dizer assim, ah, agradeça, pense positivo, né? Isso. E tem gente que chega e diz assim, ah, não, então eu sou pior do que eu imaginei, porque todo mundo consegue pensar positivo, todo mundo consegue agradecer, e eu simplesmente não consigo agradecer, não consigo pensar positivo, mesmo sem ter nenhum motivo aparente. Então, assim, É. a depressão ela vem um pouco disfarçada, né? Muitas vezes ela vem um pouco disfarçada, né? Então, é Uhum. aquele momento onde você às vezes quer dormir, você dorme assim, ah, eu não queria que amanhã existisse, né? Eu não queria É, acordar. foi. Então era uma sensação que quando eu penso em retrospecto, eu tava sempre com ela. Tipo, eu não sentia muito gosto pelas coisas e, tipo, na cabeça de quando a gente é mais novo, fica quando, assim, você pensa que você só conhece aquilo, então você não pensa que isso pode estar errado de repente.
pelo fato de você não ter conhecimento, né? Então Uhum. você só reconhece o que você conhece. Então você não sabe, não consegue reconhecer um sentimento bom, não consegue reconhecer uma empolgação, motivação ou foco para algo novo, porque você só conhece o ruim, né? Então você dorme e acorda com a sensação de falta de energia, falta Isso. de motivação, falta de foco, e isso vai retroalimentando cada vez mais. Você chegar em casa e você ir dormir e você não e pensar, eu não queria que se eu não acordasse amanhã tava bom. Então, assim, como, era. Houve, assim, momentos em que você acorda e você parece que não descansou. Quando você tá sempre sem Sem energia no seu energia, aquele corpo. cansaço mental. E as Isso. atividades que em outrora você tinha prazer de fazer, você começou a não ter mais prazer em fazê-las. Assim, você troca habilidades assim aliás, atividades que enriquecem a vida da gente, né, por coisas que são escapismo. Você troca por série, você troca por ficar maratonando série. Você troca por se até mesmo livro que eu sempre gostei, mas assim, se você tá lendo compulsivamente, talvez você esteja querendo fugir de alguma coisa, principalmente se for uma ficção. Isso, e na verdade, quando você começa compulsivamente a ler muito, a maratonar séries e algo do tipo, você, na verdade, está se escondendo da realidade, É, né? Você está fugindo daquela realidade que isso. você precisa enfrentar. E quanto mais você foge, mais você se aprofunda no poço, né, que parece cada vez mais sem fim. E isso vai retroalimentando um processo depressivo, um processo de Isso. incapacidade cada vez mais. Isso foi como, até por exemplo, jogos assim, a gente, você tem um videogame na sua casa e você começa a jogar aquilo e começa a entrar na história e você, não, quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso, porque o jogo é muito legal, ele bota um monte de objetivos ali pra você e você vai se empolgando e ganhando E viciante. viciante porque você tá recebendo ali aquele feedback positivo naquela coisa na sua vida, mas tipo, eu não acho que seja sempre negativo, mas quando Isso. você tá usando ele pra você escapar, ali é porque você não tá trabalhando perseguindo aqueles É, pontos da é sua um certo vida. de dopamina, né? Um estímulo dopaminérgico que está o tempo todo. Isso acontece muito também nos TikToks, né? É, Em você estar em jogos, como também na pornografia. Então, é um estímulo de dopamina. Só que o problema da dopamina, né? É quando você se submete a ela, o seu cérebro entende que isso é bom, eu quero mais, torna-se isso. viciante. Aquela. Só que na próxima vez que ele vem, eu quero cada vez mais. E aquilo ali já não é mais suficiente. Aí, Uhum. enquanto em outrora você sentia prazer em pequenos jogos, em ver vídeos curtos, e isso lhe dava prazer, agora já não é mais suficiente. Com determinado tempo, você precisa de mais. E você vai retroalimentando esse sistema, né? E isso é perigoso. Então assim, quando eu era mais nova, eu tava sempre assim, comecei a estar sempre buscando esse tipo de escapismo. Porque na minha, na minha vida real eu não tava é, trabalhando, Preenchendo. preenchendo, assim. Era só mesmo a minha vida de Marina, e seus trabalho. pais nunca perceberam isso? Nunca chegou a dizer isso? Marina tá com um comportamento estranho, você nunca transpareceu para eles isso? Eu acredito que, assim, havia momentos em que eu tava muito pra baixo e que, tipo, ela chegava, pessoal da minha família chegava pra conversar, mas eu tinha uma resistência muito grande. Tipo, porque eu não queria admitir, porque eu não queria parecer fraca e, tipo assim, eu dizia, não, é meu jeito, meu jeito, eu não gosto daquilo, eu não gosto disso. E, na verdade, havia, assim, muito de eu Um dizer que tabu, né? e eu preferia dizer que não, eu não gosto, do que dizer que eu queria, mas não tenho coragem. Entender, entendi. Então para mim teve Era muito mais disso. fácil você dizer que não gostava de algo do que você dizer, não, não tenho coragem de enfrentar isso porque eu estou com problema, de assumir o problema. É, E quem trabalha com saúde mental tem muito disso, né? A gente tem um tabu muito grande de achar que quem procura
ajuda é porque tá fraco. É igual da hipnose. Eu não vou ser hipnotizado não, porque isso é coisa de gente da mente fraca. Né? Isso Uhum. não existe, literalmente não existe. Na verdade, você assumir que tem um problema é um ato de grandeza muito grande, né? Mas a gente não tem consciência disso muitas vezes, É, né? A maioria das pessoas não tem consciência de dizer assim, eu errei. É como, e de uma autorresponsabilidade muito grande também. É como se você se expôsse ao erro e dissesse assim, eu errei mesmo, eu fiz merda e eu vou admitir minha merda e eu vou ser responsável por isso. E não, é muito mais fácil você chegar e dizer, não, não fui eu, culpar o outro ou negar aquilo. é. E muitas vezes, dentro da saúde mental, você diz, não, isso aqui é pra gente, coisa de gente fraca. Se você tem uma mente e um cérebro, você tá disposto, você pode adoecer a qualquer momento. Então, Uhum. eu nunca vou ter depressão, eu nunca vou ter ansiedade. Então, você não conhece mesmo do cérebro, né? Porque se você tem um cérebro, se você é um ser humano, não é nenhum ET, você pode sim correr esse risco. Todos nós podemos correr esse risco, né? Uhum. Existem vários fatores, né, que podem levar à depressão, desde a genética, fatores ambientais, outros fatores como é, o ambiente e outros mesmo, bem outros fatores que se a gente for elencar aqui e discutir, a gente passa a tarde É, inteira aqui, né? Mas quanto ao ambiente, o seu fator, você percebia que o fator influenciava você ou não? Porque, assim, eu conheço um pouco, né, na sua casa, seus pais, seu irmão, uhum. e é uma família muito carinhosa com você, É, de apoio e tudo, diferentemente da maioria das pessoas, né? Que o fator ambiental influencia demais. pois é. Então, eu não, com relação à minha família, eles nunca, assim, sempre foram super dedicados, eles são amorosos, carinhosos, Ave Maria, a gente é muito amigo, a gente é muito unido, a gente tem muita conversa. É, então, assim, eu não é nem para dizer aquele caso clássico de que, não, não me deram atenção, não tinha nem isso que viesse a querer justificar, entendeu? Não, eu não tinha uma relação boa, o pessoal me botava pra baixo. Não, pelo contrário, às vezes eu até lembro, assim, de quando criança que eu ficava com a sensação de que, eu poderia ser uma filha melhor pra eles, sabe? Tipo assim, não que eles cobrassem isso, mas tipo, porque Mas eu que você se achava, sentia eu insuficiente, né? sentia que eu não era suficiente às vezes. E quando eu É, falo que uma das causas, Marina, é transcendental e tá lá no mais profundo da nossa mente, que eu chamo costumeiramente de subconsciente, é exatamente isso, né? E uma delas é você se sentir pertencente no grupo que você tá, né? E uhum, todo mundo tem problema com o papai e com a mamãe. Mas meu pai era perfeito, minha mãe era perfeita. Mesmo assim vai ter problema, né? Então, assim, não acho que é, faz parte da condição humana faz parte da condição humana. ter umas questões assim, né? Sim, sempre tem o que a tratar, ao que se tratar. E eu sempre costumo dizer, quem tem problema com o papai e com a mamãe, a vida não anda. É incrível, assim. Principalmente nos relacionamentos, no trabalho, né? A vida não anda. Uhum, Pode até andar em uma esfera da vida, mas a nossa vida, quando ela tá desajustada entre saúde, família e trabalho, uhum. nada flui. Então, mas meu trabalho tá muito bom. Minha família tá muito boa, mas sua saúde tá péssima. Então, o trabalho vai de água abaixo e a família também, porque, né? É. E vice-versa, né? Então, você tá bem de saúde, mas você não tá bem no seu trabalho, você não tá conseguindo performar, você não tá conseguindo dar seu melhor, você não tá conseguindo ter uma esfera familiar adequada. Então, Uhum. isso não vai render muito bem, vai acabar com sua saúde uma hora ou outra. Então, assim, tudo na nossa vida, a gente tem que, até para perder o equilíbrio, Marina, a gente tem que ter equilíbrio, né? A Uhum. gente não consegue prosperar, a gente não consegue performar sem se desequilibrar. Toda Isso. performance exige um desequilíbrio, mas Sim. para a gente conseguir se desequilibrar, a gente precisa estar equilibrado, porque ao se desequilibrar, a gente sabe o ponto que a gente deve ir, sabe o seu limite e dizer Uhum. assim, agora eu vou voltar a me equilibrar de novo. Ou seja, é por um tempo, não é Isso. viver uma constância disso, entendeu? Isso. E quanto à depressão, a gente tem muito disso, de as pessoas às vezes, não, tá tudo bem na minha vida,
eu tenho um pai que tá legal, tenho uma mãe que tá legal, muitas vezes não, né? Que às vezes, não, eu sempre, como eu costumo dizer, o problema nunca é o problema. O Uhum. problema não é seus pais, o problema não é seu trabalho, o problema não é seu casamento, nem seus filhos, nem a falta de dinheiro. O problema nunca é o problema. O problema é o que está muito além disso, né? É, Que é bem transcendental também. Existem fatores ambientais? Existe. Existe fator do ambiente? Existe muito. Existe o fator genético? Existe. tá até Existe. Até alimentação. alimentação existe, porque você Isso. fica. Marina mesmo tinha sobrepeso, né, Marina? Isso, quando, na verdade eu até ia comentar antes, né? Mas assim, quando, na questão da energia que eu tava falando, quando eu comecei a ter contato com algumas pessoas, assim, que me deram uma inspiração, lá com meus 26, 27, que mostraram, assim, por exemplo mesmo, só da forma como elas viviam, e aí eu comecei a ter uma vontade, né, de estar mudando um pouco como eu tava. E aí eu cheguei num livrinho de estoicismo que eu vi para vender numa banquinha, que era o livro A Brevidade da Vida, do Sêneca. Sim. E aí eu li esse livro e lá ele falava assim, é um livro curtinho e uma das coisas que ele martela, né, nesse tratado de centenas de anos atrás que me impactou foi que a vida é curta se você desperdiçar ela. Se você souber aproveitar a sua vida para as coisas que realmente Importam. importam e que são boas e que te fazem bem, ela vai ser longa e plena. E aí eu pensei, assim, eu não quero mais fugir da minha vida, eu não quero mais ficar com escapismo, eu quero fazer alguma coisa com ela Eu enquanto quero eu enfrentar a tenho. Eu quero realidade. enfrentar a realidade. Aí, assim, a primeira coisa que eu fiz, assim, que eu achei que foi muito significativa pra mim em termos da minha saúde mental, né, foi começar por uma coisa que é um pouco difícil, mas que ficou fácil depois de um tempo. Foi a alimentação. Eu comecei um processo aí de reeducação alimentar, foi até com a empresa que a nutricionista Beta Cabral tinha na época. E aí ela fazia uma alimentação muito bacana e eu usei aquilo para me nortear e inserir no meu dia a dia. E eu fiz isso por mais ou menos um ano e meio. Fui removendo questão de açúcar, fui tirando, assim, os excessos de carboidratos, excessos de sal, Os excessos em geral, né? isso, E foi automaticamente se desinflamando. desinflamando. Então, eu fiquei, assim, com uma disciplina muito boa. Consegui tirar muita coisa industrializada com o passado desse tempo. Uhum. É, e, assim, Foi, foi mais ou menos um ano e meio a 2 anos, assim, nesse processo. E eu senti que, poxa, eu tinha reduzido o meu peso, tinha melhorado meus exames, minha triglicerídeo, glicose, todas essas coisas tinham melhorado bastante. Assim, eu ainda estava sedentária. Ainda estava só nessa questão aí. Se eu parasse por acaso para ir para uma viagem, umas férias, eu ia recuperar aquele peso ali também, né? Sim, É, mas assim, isso começou a me fazer me sentir melhor, começou a me fazer melhorar um pouco minha autoestima. Mas eu ainda não estava ativa, assim, fisicamente ativa, né? E aí, quando foi o segundo momento que eu fui procurar uma atividade física para eu fazer, porque eu pensei assim, não, tô sedentária demais e eu tô querendo uma atividade física e alguma coisa que envolva pessoas. entendi. Só Porque, elencar um ponto importante aqui, Marina, sim, é que quando a gente fala da alimentação, e é muito importante, principalmente, eu tenho o fator genético predisponente para depressão, né? Porque uhum, minha mãe teve, meu pai teve, tem uma hereditariedade aí. sim, Então, é algo que você precisa ficar alerta. Você pode ter? Pode, mas também pode não ter. uhum,
praticamente 20% da gente é genético, 80% é padrão comportamental, né, ambiente, transcendental e outros fatores mais. Uhum. E a alimentação, ainda que você tenha esse fator genético, é extremamente importante. Porque Sim. assim como a gente tem neurônios aqui no nosso cérebro, a gente tem neurônios aqui no nosso intestino também, né? Uhum. Então, todo esse processo digestivo de alimentos que não são saudáveis, com todos os excessos que você acabou de falar, eles dão um processo inflamatório, né? Sim. E que eles distribuem também no sistema imunológico. E um dos neurônios, né, mais importante além do nosso cérebro, ele vai direcionar para o sistema imunológico. Uhum. Então, o sistema mesmo dopaminérgico, né, de dopamina, de serotonina, só numa verbalização, só em eu verbalizar, eu dizer algo que não é bom, algo que é ruim, eu vou sentir aquela emoção e isso afeta não só o meu cérebro, mas como o meu sistema imunológico. Sim. Então, ao afetar o meu sistema imunológico, eu vou adoecer mais. Então, a alimentação também está diretamente relacionada a isso. Por isso que é um Ah, processo muito importante e pacientes que são depressivos, ele tem que ter uma alimentação mais equilibrada. Na verdade, todos nós, né? todos nós, Todos nós, né? mas assim, a gente até fala assim, ah, você fez uma reeducação alimentar como se fosse uma coisa rápida. E não, eu falei aqui, mas tipo assim, não foi rápido, foi devagarzinho. Primeiro eu fui tentando tirar o refrigerante, depois eu fui tentando reduzir o açúcar do café. Depois eu parei com açúcar no café. Enfim, foram fases. Então, Você começou pelas pequenas, né? As pequenas isso, coisas que eu sempre falo que o básico isso, funciona, e o básico bem feito funciona. E isso, você foi partindo do básico, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. E como o teu cérebro, o cérebro ele não entende o que é grande, o que é pequeno, entende o que é fazer, o que é conseguir, que é a emoção isso, associada ao momento que você passa a conseguir tirar o açuquinha do café, que você passa a conseguir parar de tomar um refrigerante ou passa a tomar mais água e tomar pequenas decisões, o seu cérebro você vai trabalhando ele para conseguir tomar grandes decisões lá na frente. isso. E assim, uma coisa que eu tava até lembrando que foi importante naquele momento foi que, assim, para conseguir reverter um pouquinho essa questão alimentar, eu comecei a fazer minhas refeições sozinha, sabe? Tipo, aonde eu não estava sendo muito influenciada, porque quando a gente tá num local em que tá todo mundo tomando refrigerante, a gente vai ter a tendência de tomar. E por Sim. um tempo, meus almoços e tal, eu tava fazendo tudo só. Até eu conseguir me acostumar. Quando eu fui me dar conta, no final de um bom tempo, essas coisas estavam automatizadas. Eu já não tinha que. Uhum. Não Fazer é, um esforço, não né, tinha para que fazer um tirar. esforço. É como se eu tivesse meio que desassociado, assim, aquele lado emocional de estar comendo, sabe? Uhum. Então eu acho que ajudou. E isso é uma percepção muito grande também, sabia, Marina? Porque tem gente que come, come, come e não percebe que está comendo por fome ou por necessidade. Do mesmo jeito a Isso. emoção. Tem gente que está ali se corroendo por dentro de angústia e não percebe o que está sentindo, se é uma angústia, se é uma frustração, se é uma tristeza. Porque, Uhum. primeiro, que a gente não é doutrinado a isso, a gente não tem essa capacidade, o nosso país, a nossa cultura, não tem essa cultura da gente pedir para olhar para dentro, né? É, Então, às vezes a gente tá se sentindo mal, diz assim, por que que eu tô aí? Tô me sentindo assim. E começar a ouvir o que você tá sentindo. Quando você começa a se perceber, você vai parando de ser leiga de si mesmo, né? isso. Você vai se compreendendo mais ainda, vai entendendo o seu corpo, vai entendendo as suas limitações, vai entendendo o que é bom, o que é ruim, o Uhum. que funciona, o que não funciona. Isso. Da mesma forma que a gente vai compreendendo emocionalmente isso, a gente vai compreendendo também a entender a nossa alimentação. Será que eu estou É. comendo compulsivamente porque eu estou ansiosa? E isso às vezes gera um ciclo vicioso, né? Eu estou comendo porque eu estou ansiosa e estou ansiosa porque eu estou comendo, né? É. Ou porque eu estou triste, porque uma das fases da depressão é exatamente isso, né? Às vezes o paciente ele pode comer muito, mas a maioria não gosta de comer nada, né? Da mesma forma que afeta o sono, afeta também a alimentação. Não foi o seu caso de afetar a alimentação. Você comia mais, né? Assim, eu acho que a questão dos meus maus hábitos, né? Depois eles foram meio que
assim, saindo, assim, fui meio que Automaticamente. isso. Por uma das coisas que a gente começa a notar, por exemplo, é questão de álcool. Hoje em dia eu sou, não é que eu não beba, mas eu sou uma pessoa que passa praticamente o ano inteiro, acho que só vai tomar alguma coisa e pouco, nunca para se embriagar, porque eu sei que me faz mal, que eu vou me sentir mal. E você hoje já sabe dominar isso, né? Beber Isso, não, esporadicamente, numa festa bem, e pouco. isso, é uma coisa bem esporádica, aquela coisa do fim do ano, no seu aniversário, e bem Uhum. controlado, e tipo assim, não existe aquela vontade de ficar, de sair do meu bem-estar. Sim, sim. Né? Porque, tipo assim, porque você não quer, porque é religioso ou alguma coisa assim, é porque eu não quero me sentir mal. Porque você já veio de lá, né? Eu não Você quero não me quer sentir. voltar mais para aquele estado, você não quer Isso, mais dar um passo atrás. eu não quero, tipo, eu sinto minha energia diferente, eu sinto meu estômago diferente, eu sinto meu Marina, corpo diferente. aí uma coisa que ele fez muito bem foi entrar para atividade física onde tinha pessoas, né? Foi daí Isso, onde você entrou no jiu-jitsu isso e foi, você melhorou assim muito. Você foi isso, buscando o que era, o que estava no seu controle e o isso. que era essencial que você poderia fazer, como se alimentar melhor, beber água melhor, praticar atividade física. Uhum. Você tinha disposição de praticar atividade física ou não? Eu ia à força mesmo, não tinha vontade. Até aquele momento, eu nunca tinha conseguido fazer um treino de musculação na minha vida, né? Sim. E eu não gostava, não me identificava, eu era. Aí, tipo assim, e naquele momento ali, às vezes eu começava a querer correr, mas era uma coisa solitária, eu não fazia. Não conseguia me entrosar com grupos ou coisa assim, era uma coisa muito solitária e eu achava que eu queria uma coisa que ficasse num contexto de grupo, que não fosse uma musculação, assim, porque eu achava que era uma coisa que não era pra mim. E aí eu fui procurar uma atividade que tivesse essas características, né? Uma Eu. atividade que eu costumo dizer que é importante você escolher uma atividade física que lhe fortaleça de alguma forma. Não só Isso, em termos de corpo e músculo, mas o seu espírito, né? Que dê, de certa forma, segurança. E a arte marcial tem muito isso também, assim como a prática de tiro, né? Lhe dá uma certa isso, segurança e disciplina, né? isso. Porque você lida com muita gente, com muita disciplina, e eu acho que isso é bem importante também. É verdade, tem o tiro também. Mas, assim, o tiro foi uma coisa que era um dos hobbies, assim, que eu achava interessantes, né? E, e eu acho ele mais mental do que o Sim. físico, né? No caso do jiu-jitsu, quando eu encontrei, foi meio que eu tava procurando uma coisa que tivesse essa questão do grupo, e esse é um esporte que o grupo recebe muito bem, né? Sim, sim. Eu faço com a ZR lá, a ZR tem lá na Biofit, aí com o professor Marcelo. Aí, então assim, comecei a fazer o esporte, comecei a me identificar, comecei a ter o benefício, assim, quando eu chegava, em casa antes, eu era 7 horas da noite e eu tava morta de cansada e eu só queria comer, tomar um banho e dormir. E eu não me via com energia para isso, mas de repente eu comecei a ter energia. Você não tinha motivação, não tinha energia para continuar uma atividade até decidir, mesmo sem vontade, fazer uma atividade e no outro dia já dizer assim, eu quero voltar para lá e não sei por quê, mas eu quero. Você Isso. encontrou uma motivação para isso. Eu encontrei uma motivação, encontrei uma coisa que me deixava muito, assim, alegre, né? Tipo, e eu fiquei, eu tô me achando tão diferente, tipo, Algo está mudando. algo está Então, mudando. automaticamente você vai quebrando os padrões, minha gente, porque a atividade em si, ela tanto libera dopamina, né? Isso, Mas também ela vai quebrando padrões de todo dia você, tipo, opa, hoje eu consegui fazer.
E a Isso. atividade física boa é aquela que você se identifica com ela. Não é o jiu-jitsu, não é o tiro, não é a academia, não é só o ciclismo, não é a corrida. É aquela que você se identifica, pela qual você É, consiga ter uma motivação. isso. Isso é muito importante, né? Isso, acho que as pessoas têm talentos diferentes. Vai Sim, ter gente sim. que vai conseguir jogar uma bola muito alto, muito longe, vai se identificar mais com basquete, vai se identificar mais com. Vai ter gente que vai gostar de natureza, vai se identificar mais com um caiaque, uma coisa assim, né? Uhum. Ou um pedal, uma bicicleta, enfim. Mas no meu caso, foi puxando uma coisa que eu tinha feito, tipo artes marciais. Foi uma coisa que eu tinha feito na minha infância um pouco. E tinha deixado de lado que eu achava que não. E voltou ali naquela hora. Marina, isso é muito importante também, porque à medida que a medicação, ela também mascara os sintomas, e sem você fazer uma terapia, sem você buscar a causa, o excesso de medicamento, você chegar, não, eu tô com depressão, tô com ansiedade, fui diagnosticada, fui bem diagnosticada, né? Sei quais são as causas, mas você não trabalhar a causa, você só tomar a medicação ela Sim, mascara todos os sintomas. E isso é sim, muito ruim, porque você passa a não identificar mais a causa e você vai mascarando as emoções. O esporte também não é diferente. Então, eu sempre digo que todo excesso esconde a falta. uhum, As pessoas que encontram um suporte, né, como se isso. fosse, eu estou procurando ali O canto para extravasar, mas como é que né? chama aquele negócio que tem no mar, que a gente, uma boia A salva-vida? boia. Isso, quando você encontra uma boia salva-vida, às vezes a gente encontra numa atividade física que a gente gosta. Então a pessoa começa, ou muitas vezes nenhum trabalho, né? Começa a Isso. trabalhar, 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 incansavelmente, ou fazer um esporte incansavelmente. E isso também mascara os sintomas. Uhum, Porque tanto é que você vê aí muitos atletas que se suicidam depois, né? uhum. Porque não trataram a causa e vão. E aquele sistema de dopamina que é liberado após a atividade física vai querendo cada vez mais, querendo cada vez mais. E aquilo fica assim viciante a ponto de Porque é seu único ponto ser de. o único ponto, Ah, opa, desculpa. ser o único ponto. Então, assim, você precisa daquilo ali, né? E Uhum. você nunca olhou para a causa. Você nunca É, buscou a causa. Você tá só olhando para os sintomas, é. sintomas, sintomas e mascarando ali. E quando eu conheci Marina já bem, assim, bem entre aspas, do processo que ela já tinha passado, né? E Isso. eu já a conheci assim, cabisbaixa, apesar de lutar artes marciais, mas ela fugia da briga, não queria Não queria desagradar desagradar pessoas. ninguém, nem enfrentava conflitos. Então, assim, Eric, então todo mundo que não quer desagradar, que é bonzinho, que não enfrenta conflitos, é depressivo, não tô falando isso. Eu tô dizendo que é alguém que aparentemente não está bem, mas que da mesma forma que ela estava no estado pior e ficou nesse estado um pouco melhor, ela também pode voltar para o mesmo estado que ela estava antes por nunca olhar para aquela causa, né? É, E tratar ou com medicamento ou com atividade física a sua última válvula de escape. E não é assim. Então a gente tem que ir tratando todas as áreas da nossa vida, né? Desde biológico, né? Assim, a parte genética, a parte transcendental, a parte ambiental, a parte alimentar. Então, a nossa saúde, ela se engloba num todo. A gente não pode olhar para um paciente, eu não consigo olhar para um paciente sem olhar para um todo, aham. né? Então a gente tem que olhar para tudo isso. Pois é, então assim, no momento em que sobre aquela questão de eu me conscientizar que então eu não estava muito bem, E que você não tinha consciência de que não estava bem. não tinha consciência que eu não estava bem. Foi no momento que eu estava fazendo esses treinos e eu pensava, então, peraí, quer dizer que era pra. Eu tô animada com o dia de amanhã, eu não tô mais com aquela sensação de que eu não queria acordar no outro dia. Então, foi aí que meio que caiu a ficha assim pra mim que a gente ficar guardando certas coisas é, e deixando pra lá faz com que a gente fique mal. E isso afeta a gente no diário e você fica desmotivado, fica sem energia. E, poxa,
no mundo como tá hoje, nos trabalhos da gente, nas carreiras que a gente quer conquistar, que a gente quer construir, se eu não tô com energia pra acordar amanhã, como é que eu quero competir nesse mundo, né? Quer dizer, esse tempo todinho eu não tava tendo o melhor desempenho que eu poderia ter tido. Eu poderia ter sido melhor, poderia ter sido mais. Se eu tivesse com mais. Se eu já tivesse resolvido certas coisas, Você consegue entender que tudo que você viveu durante todo esse tempo, sentindo essas emoções que você estava eu não sentindo, precisava estar com você elas. não precisava estar com elas, mas tudo que você fez era para continuar sentindo o que você sentia? Por isso que seu comportamento ele se retroalimentava? Todas as minhas É, escolhas era para eu sentir isso, tudo que eu fazia era para eu sentir isso aqui, porque a única coisa que você conhecia era essas emoções. Então, é, quebrar padrão gasta energia, quebrar padrão dá trabalho, né? é um investimento que você faz, assim, de seu tempo, dinheiro também. Porque você precisa de ajuda, né? Pode ser a nutricionista, pode ser o profissional que seja seu terapeuta, pode ser o pessoal da atividade física que você procure. É, tipo assim, você tem que assim, acreditar mesmo no trabalho dos No no processo processo do dos outro outros é que você precisa daquilo. é, e assim, quando eu fui me dando conta disso, né, eu fui, assim, vou treinar mais, eu vou fazer mais disso aqui, e, e é porque é isso que eu tô gostando, é isso que me faz sentir bem, né, mas ao mesmo tempo eu ainda tinha algumas coisas, questões assim de que eu ainda não tinha me desprendido dessa questão de querer ser a pessoa que agrada a todo mundo, dessa Ter questão de dificuldade de dizer não. dificuldade de dizer não, de ficar. Dificuldade de ser autêntica, porque você acha que as pessoas não vão gostar de você, de como você é. Dificuldade de olhar para a própria vida, de Dificuldade. viver. Isso. Então, assim, a gente. Foi meio que nesse momento que a gente começou a conversar, né? E trabalhar sobre a ideia da hipnoterapia, né, pra mim. Porque assim, e após a hipnoterapia, Porque eu era muito resistente de até de reconhecer reconhecer isso, assim, e muita isso. gente às vezes eu digo muito, não tem como eu não olhar para uma pessoa sem analisar, né? Eu já estou É, programada para isso porque eu trabalho com isso, né? Então, eu às vezes até sinto falta de que eu queria que me analisassem também, para eu ter consciência, porque às vezes eu não consigo ter, né? Porque eu tô dentro. Então, às vezes, quem está dentro do problema é como se estivesse dentro da ilha, você não consegue ver a solução. Mas quem está fora enxerga muito melhor a solução, é, né? E um profissional consegue enxergar muito melhor a solução e consegue lhe dar um caminho. E às vezes você não quer enxergar isso, né? Porque você está tão acostumado a sentir aquelas emoções, a estar ali muitas vezes na zona de conforto, que não é nada confortável, né? Mas tá ali naquela mediocridade que você não quer dar um passo maior, porque aquele passo maior que você vai dar vai gastar energia e vai mudar a sua vida. Aí você tem medo. Será que minha vida vai mudar para melhor ou não? Né? é, E será que essa mudança toda eu vou perder alguma coisa? E provavelmente vai. A primeira que você vai perder é essa necessidade de ter que agradar a todo mundo, isso, né? porque na verdade é assim, quando foi mais ou menos um ano depois da minha terapia, eu conversando com a minha mãe, ela disse, filha, você tá tão mais relaxada hoje. É, porque assim, de certa forma, não vou dizer que assim, eu sou outra pessoa, eu pareço outra pessoa, mas eu sempre fui essa Essa pessoa eu aí, só sempre que teve você dentro de nunca mim, mostrou, só que eu né? não conseguia ter confiança de estar me Mostrando, expressando e se mostrando mostrando isso. Então, você ficava dentro da de concha, uma bolha, de uma né? Uma bolha, e bolha. você não precisa estar. Você não precisa estar com isso. Porque quando, assim, quando você olha pra trás, aí você pensa, poxa, aí você olha pra. Você começa a se sentir bem, e aí, no meu caso, né? Foi como. Aí eu olhei pra trás, e aí eu pensei, que... então isso aqui que eu tava
que era meu dia a dia. Então, parece um quadro de depressão. Eu digo, essas. Tipo, quando você olha para o mapa do Brasil e da África, Sim. e você olha, eles meio que se encaixam, né? E aí depois você vai no colégio e dizem que. Ah, não, porque era um pedaço só e só afastou, mas encaixava mesmo. Aí você. Aham. Ah, tá. Foi bem assim aquela sensação de ficha caindo. Que Marina, após a hipnoterapia, o que você acha que mudou na sua vida, assim, de comportamento? Você acha que mudou o seu comportamento? Você acha que mudou eu. aquele peso que você, apesar de fazer tudo o que você precisava fazer, você conseguiu fazer o básico e fez bem feito o básico. Você quis partir para o avançado agora, né? Essas emoções, tanto as emoções e o comportamento mudaram e em que mudaram? Érica, eu mudei. Eu vou dizer até pra você assim, eu tra, meu trabalho é, mudou no sentido de que eu não estou mais me sentindo oprimida pelas pressões que eu tenho lá. Entendeu? Assim, arquiteto, a gente tem que aguentar pressão, a gente não pode ser fraco. É porque você tem pressão do seu cliente, você tem pressão Da própria da empresa. própria empresa, você tem pressão de você tem projetos que você envia que não vai ser você que vai fazer. Então você fica na ansiedade assim de que será que vai estar tudo certo, né? Porque não é você que vai estar executando, você está passando ali e então tá na mão de outras pessoas algumas Uhum. coisas, né? Mas você fica na atenção. Então você não pode estar mentalmente fraco para ficar bem nesse trabalho, né? Então, assim, coisas que antes me deixavam muito derrubada, meus nervos, assim como diz, hoje em dia não é que a pressão diminuiu, ficou mais fácil, mas eu lido com isso, entendeu? Não afeta mais de que eu estou me sentindo mal, me sentindo um ser humano ruim por causa Ou se de sentindo fraca ou se sentindo fraco, angustiada. angustiada, você. Eu fiquei mais forte para suportar essas assim, As pressões, as as dificuldades na pressões, vida. essas pressões do meu trabalho, né? E quanto pessoa, Marina mudou? Marina pessoa sem ser Marina arquiteta? Ah, sim, sim, eu acho que sim também. Eu sei que sim, né? Porque é, eu passei a ter, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de relacionamento, porque eu era muito fechada. E por causa da questão de eu não ter confiança de me botar, é, assim, De se expor. de me expor, de me abrir, de deixar minha personalidade transparecer. Uhum. De ser Então, quem você é. isso. Aí a gente se fecha, né? Porque você. Aí ninguém chega perto de você, né? Aí, assim. Assim, tanto para relacionamento pessoal como para amizade também. Você fica sendo uma pessoa fechada, né? Tipo assim, você. E tá vivendo, que antes você só Isso, trabalhava jiu-jitsu, trabalhava e jiu-jitsu. isso, Ela agora isso. tá vivendo. De vez em quando eu vejo ela numa festa, vejo as postagens dela numa festa. Familiar também, né? Apesar de você sempre se dar muito bem com sua família, mas eu vejo a introspecção, não mais introspecção, né? Você tá mais extrovertida É, ali. isso. E a angústia que você carregava, assim, aquele peso, que isso fazia com que você se comportasse de todas aquelas maneiras que você citou. Eu acho que a época de angústia, assim, ela ficou pra. Aquela angústia que eu carrego, né? Que é uma coisa que é estranha, porque, tipo assim, você tá angustiada com o quê? Não, não é com o quê, ela tá dentro de mim, sabe? Aquela coisa que a gente carrega desde que a gente é criança, assim. É, Sim. e, e assim, não, ela ficou pra trás, aquilo. E que É, dá um alívio, né? dá um alívio, é como eu disse, você fica mais relaxado. E ao mesmo tempo preparada. Isso, porque você tá lidando com, porque na questão da hipnoterapia você lida com essas questões ali, e você tem uma resolução para elas e isso vai te fazer assim, você aprende naquele momento que você precisa ter perdão, você precisa ter desapego para as coisas,
E você tira isso pra vida também, para as coisas novas que vão chegando, né? Porque você, tá, não é que, não, mas tá tudo perfeito. Não é que tá tudo perfeito, ainda tem os problemas, só Sim. que Você a- lida de maneira diferente você hoje. aprende a lidar com isso de um jeito melhor, de um jeito que assim, você se remove um pouquinho da situação e analisa, né? É, E fica e mais leve, a vida torna-se mais leve apesar de todos os problemas, né? isso, Assim, você não deixa de não sentir angustiada. Você não vai parar de não sentir dor. Você não vai parar de não ter problema. Que enquanto a isso, vida existe problema. E isso, adulto tem você, problema e, ainda bem, e que se existe problema, é que existe solução, né? é. E se não fosse, não deixaria de ser um problema. E o que não tem É, solução, solucionado está. justamente, solucionado está, com certeza. Então, todo adulto tem problema, todo adulto vai sofrer, enquanto a vida há sofrimento. Mas o Isso. fato é que a gente consegue olhar para trás, para tudo aquilo que nos aconteceu e não sentir mais dor, né? Isso. Aquilo não comove mais sua vida, não pesa mais em você. Não é que você não sinta, só não controla mais você. E você também, assim, ajuda você a amadurecer também para, por exemplo, evitar aqueles ciclos de Viciosos. viciosos e de autossabotagem também, porque você já entendeu você já se conheceu, então você sabe que, mas eu me magoei aqui com uma pessoa. Então eu quero me fechar, voltar para meu casulo. Não, isso não vai me dar o resultado que eu quero. Você não é mais leiga de você. Você não é mais leigo de você. Então você pode até estar sofrendo com alguma coisa, mas você sabe o que é O caminho o a seu seguir. caminho. E você vai, depois vai triste, mas tá bom, depois deixa de E estar passa, triste, e passa, passa, e e passa, passa. e assim, o tempo que passa, passa bem mais rápido, viu? Porque você É, se frustra aqui, aí você sente aquele impacto emocional, aí chega lá na frente e você sente aquele impacto emocional do mesmo jeito, só que não dura mais como a primeira vez. Sente lá na é. frente, aí sente do mesmo jeito, tira uma lição daquilo, porque você não é mais leigo de si mesmo, você tira uma lição daquilo, você aprende, se fortalece com aquilo, e demora cada vez menos. É Uhum. como ex-namorado, né? O primeiro namorado a gente termina na vida, parece que o mundo vai se acabar. Aí demora quase 6 meses, um ano para se recuperar, né? Aí, segundo namorado, acaba o namoro, aí tá se sentindo do mesmo jeito. Ou pior. Só que não demora mais um ano, vai para 3, 4 meses. Do terceiro namorado em diante, amiga, você já vai com Deus, você já. Não é que você não sofra, você sofre, você sente, mas aquilo já não comove mais sua vida, você se recupera mais fácil. Porque a dor se torna conhecida. Né? E você É. já sabe, além de sentir a dor, você já sabe a solução. Quando você já sabe o caminho, Começa a você já seguir. E você quebra um padrão de ciclo vicioso de autossabotagem e daquelas emoções, né? E Uhum. você passa a automatizar outras emoções, que é de eu assumo a minha vida. A automatizar as melhores emoções é um processo de autorresponsabilidade muito grande, porque É, você dizer eu assumo a minha vida todos os dias e você assumir a responsabilidade de todas as merdas que você faz, de todos os erros que você comete e você assumir que eu não sou boa nisso, mas eu sou boa nisso. Eu errei nisso, mas eu acertei nisso e consertar aquilo que precisa consertar e reforçar aquilo que é bom para você reforçar, isso torna você a ser protagonista da sua vida, da sua isso. história. Porque é aquela coisa, é como a gente aprende um pouco, né? Sua criança interior tá, não, mas eu queria, não sei o que, eu não quero fazer isso. Mas você é adulto, poxa, não, mas vamos por aqui, aqui É, vai dar certo. é como se sua criança interior tivesse ali birrenta, né, Birrando, que é ciscando. ciscando, aí você fala assim, peraí que eu vou pegar você, eu vou cuidar de você, que a adulta aqui que tem consciência, que sabe do que precisa e tem a clareza disso, eu vou dar a você o que você precisa para a gente caminhar junto. Então você Uhum. consegue fazer isso aqui dentro. Isso é treino, gente, é É, terapia, é ir no mais fundo que existe da sua mente, né, uma parte transcendental mesmo, e treinar a sua mente subconsciente. E assim, depressão, só para trazer mais consciência aqui, gente, não tem cor, não tem raça, não tem religião, não é falta de Deus. Depressão não é para gente fraco, não é para gente. Depressão é para qualquer pessoa que tem um cérebro e é ser humano. Qualquer isso. sujeito, ele está sujeito a ter depressão, assim como ansiedade. Né? É um processo natural. Normal? Não é, mas é um processo natural. Né? Ah,
E como tem tratamento, né? A gente que trabalha com a medicina, né? Não pode dizer, tem cura. Porque cura é quando eu digo assim, eu vou tirar seu baço. Aí tirei seu baço, eu digo assim, pronto. Você não vai mais ter problema no baço. Claro, aí eu posso dizer, você foi curado quanto a isso, porque eu tirei seu baço. Mas a medicina a gente não pode dizer isso porque a gente nunca sabe o que pode voltar, porque, né, mas que existe tratamento, existe muitas coisas assim que você consegue transformar a sua vida a partir do autoconhecimento. E é muito importante ter isso. Isso, no meu caso, e é incrível como, assim, a sociedade de hoje, ela fomenta, assim, a gente para um caminho que leva, né, para comportamentos depressivos. Eu não sei nem se a sociedade vai te adoecer, mas, assim, acho que algumas pessoas, elas têm aqueles sintomas da depressão ali por causa de coisas do mundo moderno. Aí, quando a gente pega, por exemplo, o que é que foi meu lampejo lá atrás? Ah, foi um livro de centenas de anos atrás, porque ele já estava lidando com essa questão, porque é uma questão humana, de você, é, de você lidar com suas angústias, lidar com suas Mas tristezas. você percebe que E, o problema nunca é o problema, é, né? É uma junção. Ah, eu tô isso. com problema nisso aqui, é por isso que eu tô depressivo. Não, seu problema não é por isso, né? Uhum, Existe vários viés que podem levar você a ter uma depressão. E você precisa trabalhar esses vários viés com o seu profissional. É por isso que isso. um conselho não vai resolver o seu problema. Vai te ajudar a você ter consciência. Mas muitas vezes você ter consciência do problema não resolve o seu problema. Mas tira É, você de um estágio de que você nem sabia que existia, né? Então, isso. assim, é importante que você procure uma ajuda, procure um profissional para que você evolua naquilo. Porque ficar na mesmice, ficar sempre reclamando, sabendo que tem um problema e reclama, não vai levar você a lugar nenhum. Então, os anos vão se passar do mesmo jeito e você vai continuar a mesma pessoa. Porque uma hora você vai precisar crescer, você vai precisar evoluir, você vai precisar melhorar. E quanto mais cedo você melhora, né, mais Mas da sua vida você vai aproveitar. Você com vai ter certeza. como diz assim, ela vai render mais pra você. Você Isso, vai aí tem fazer a gente que fala melhor assim, eu dela. tenho medo. É natural que você tenha medo do novo, né? Até do que é bom, gente. Até o que é bom assusta. Até o que é bom dá medo, assusta. Porque é novo. A gente não está acostumado com sucesso. A gente não tem medo do sucesso. A gente tem medo do fracasso. A gente já vive com fracasso. A gente não tem medo do acerto. A gente tem medo da falha. Mas a gente já vive com a falha. Ah, eu tenho medo de acertar. Não, você tem medo de errar e continuar ali. Mas é isso, exatamente isso que você vive fazendo e vive, entendeu? Você Isso. o sucesso precisa ter coragem, assim, da mesma forma que para ser feliz precisa ter coragem. Isso. E assumir a responsabilidade da sua vida é a única maneira que você tem de você ser o protagonista da sua vida. Vai É. exigir força, vai exigir coragem. Então, não tenha medo de escolher uma vida melhor, não tenha medo de olhar para dentro de si, não tenha medo de trabalhar. E se a dor vier, abrace a dor. Ela quer lhe ensinar alguma coisa. Sabe? Eu aprendi muito com isso. É igual a morte. Se a morte vier, abrace a morte. Se ela vier, vai todo mundo. Se é uma certeza que a gente tem na vida, é que a gente vai morrer. Outra certeza a gente não tem na vida. Entendeu? Então, assim, é, vai doer? Vai doer. Uhum. Então, abraça a dor. Você não tem como escapar dela. É. Mas é abraçar a dor com o intuito de o que eu posso aprender aqui, aonde é que eu posso evoluir aqui, o que isso aqui quer de mim e o que é que eu posso contribuir para o mundo. Porque aquele que não tem nada para dar ao mundo, é sinal que, tipo, é a mesma coisa de que eu já aprendi tudo. Se eu já aprendi tudo e eu sou uma pessoa no qual eu não preciso aprender mais nada, eu já aprendi tudo, então tá na hora de eu partir. É. Né? Então, assim, todos nós temos que aprender, todos nós temos que compartilhar alguma coisa e entregar ao mundo aquilo que a gente gostaria de receber. É. Então, é uma frase que eu sempre uso: dê ao mundo aquilo que você gostaria de receber. Então, tem gente que é só, eu quero isso, eu queria aquilo, mas não faz nada para isso. Então, se você não está pronto para dar, você também não está pronto para receber. Se você é uma pessoa extremamente egoísta, você não está pronto para dar. Agora, você tem a certeza que você também não vai receber. Né? Então, o Uhum. mundo só vai dar a você aquilo que você está pronto para receber. E você só vai estar pronto para receber aquilo que você está pronto para dar, entregar o tempo todo. Sem modéstia e sem pena mesmo, entendeu? Vou entregar o meu melhor. Eu não É. tenho como ir para um emprego melhor, me promover no emprego, se eu estou dando só o mínimo. No meu atual, de repente. Ou a mim, Justamente. né?
ou a mim mesma, né? Eu não estou contribuindo com as pessoas, eu não estou contribuindo com o mundo, né? Então, assim, a depressão, ela muitas vezes é silenciosa. Ela, criança pode ter depressão, né? É. Eu lembro que às vezes a gente tem uns pensamentos, né? A gente não é Pensamentos que é negativos, negativos. não é É. depressão, a gente tem uns pensamentos, né? E que o ambiente influencia muito, né? E que principalmente os pais, né? Pais doentes adoecem seus filhos. Não adianta você dizer, minha filha é muito ansiosa. Você provavelmente seja ansioso também. Porque ela aprende pelo comportamento. Criança, ela não tem a percepção, a consciência. Na verdade, ela é a pura percepção. Então, ela imita o seu comportamento. Então, você vê que um próprio animal, um cachorrinho, se eu for dar comida a ele e eu der comida para um gato aqui do lado, eu outro cachorro aqui do lado e o cachorro morrer, ele não vai mais querer comida, né? Então, assim, é o viés do comportamento. Então, a gente tem que aprender a saber que nós somos vulneráveis, entender que muitas vezes a depressão ela é silenciosa, você às vezes não tem consciência e que muitas vezes você pode achar que você é fraco e que não quer olhar para essa dor e E que eu não tenho mais jeito, mas tem a, sim, a- tem jeito, tem isso- tratamento. essa coisa do achar que não tem mais jeito, né? Porque a gente conhece, assim, pessoas e casos em que, tipo assim, por causa da idade, de repente, porque passou muitos anos numa Numa mesma situação, situação. ela acha que não, aquilo é meu destino. Eu não Isso. posso mudar. Essa é uma, pode ser um vício, Quando, pode ser um quando costume. você não entende sobre si, né, você vai dizer que é o destino, né? Isso, que é uma condenação, que é uma. Tipo, não, se você tá vivo, né? Você ainda pode estar mudando essa realidade. Justamente. Então, é uma condição que todos nós estamos sujeitos a entrar, da mesma forma que estamos sujeitos a sair, né? É só encontrar um profissional certo que consiga lhe ajudar e que você tenha esse viés de confiança de lá para cá e daqui Isso. para lá, porque tem que ser mútuo, né? É. Então é isso, gente. Marina, muito obrigada Ah, pela que é sua. isso. Fico muito feliz pela Sempre. Marina. Incrível que você se tornou, né? Já era incrível, agora tá mais ainda. Ah, é sempre um prazer conversar com você, Erika. A gente fica filosofando aqui Não, as. a gente conversa, as conversas da gente é filosofia pura. Mas é isso, é sempre bom e eu fico muito feliz de tê-la por perto, né? Sempre Uhum. que possível. E é isso, gente. Espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas, tenham contribuído, esclarecido e não desistam, busque ajuda. E é isso. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, deixe suas dúvidas, assim que possível a gente vai tirando. E, Tiago, muito obrigada. Obrigada a você por estar aqui. E até a próxima, o Abertamente.